prazer de estar aqui com vocês. Me sinto com uma responsabilidade imensa, porque falar depois de 5 pessoas com conhecimento tão vasto, né? E essa responsabilidade está com vocês. Eu prometo que não vou tomar muito tempo, mas acredito que eu tenho uma fala importante para vocês, porque eu vivi tudo que seus filhos viveram. Então, todos os sentimentos que os seus filhos têm e terão, eu passei. Então, eu carrego uma frase comigo que é a seguinte: de nada vale você ter todo o conhecimento do mundo, todas as experiências do mundo, se você não compartilhar com o seu próximo. Então, um dos meus projetos de vida, antes como atleta e agora como coordenador técnico, é esse: poder compartilhar o máximo das minhas experiências, do meu conhecimento, com todos que estão à minha volta. E dentro dos meus sentimentos que eu tive quando criança, eu tive medo, eu tive ansiedade, eu tive preocupações. Eu tinha um pai que achava que sabia mais do treinador, que eu sei que aqui não tem, tá? Aqui não tem, tenho certeza disso. Não tem. Eu tinha um pai que já arrumou confusão fora do campo enquanto eu estava jogando, e eu sei o quanto aquilo foi prejudicial para mim. Por mais que meu pai achava que estava me defendendo, me ajudando, mas aquilo me prejudicava, porque muitas vezes o que eu refletia no campo era aquilo que meu pai refletia fora do campo, né? Hoje eu perdi meu pai, minha mãe tem... Eu perdi meu pai tem 5 meses e minha mãe tem 9 meses, né? Foi uma sequência assim, mas estamos aqui firmes, né? Tentando carregar ainda o legado, os aprendizados que eu tive com eles. Então, para quem não me conhece, vou falar um pouquinho da minha história. Júnior, já quero deixar aqui já gravado antes que eu esqueça, que eu vou querer voltar para a gente fazer uma sabatina, que eu acho que é mais interessante a gente juntar os pais para fazer uma troca de informação, dúvidas, porque nem sempre tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje é o que interessa, né? É o que vocês querem saber. Mas eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês e eu tenho certeza que vocês vão se identificar ou identificar os seus filhos. Eu digo que eu fui 1% de todo os jovens e crianças do Brasil, porque eu nunca tive o sonho de ser jogador de futebol. Né? Eu também fujo daquele estereótipo de ser de uma família humilde, de ser uma família que passou necessidade. Meus pais eram funcionários públicos, mas sempre conseguiu dar uma condição para mim e para o meu irmão. Mas eu nunca tive esse sonho realmente de ser jogador de futebol. Né? E o meu pai era um ex-jogador de futebol de várzea que queria realizar o sonho dele na vida dos filhos, tanto do meu irmão como na minha. E aí já fica uma palavra para vocês: não queira realizar o sonho de vocês no filho de vocês, né? Viva o sonho do filho de vocês, mas não queira realizar o sonho de vocês, uma frustração que vocês tiveram, e querer colocar isso na responsabilidade dos filhos. Porque essas crianças que estão aqui, que são crianças, a gente fala que são jogadores, mas são apenas crianças. Eles já têm responsabilidade demais. Eles já têm uma concorrência primeiramente interna, porque ele sempre se vê na obrigação de ser melhor que o amiguinho. Ele tem a concorrência dentro do clube, porque o treinador vai cobrar dele, vai exigir dele. E se ainda ele tiver a pressão do pai em cima dele, olha quanta coisa para uma criança de 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos viver. Só que pela empolgação, pela motivação, a gente como pai, eu tenho filhos também, eu tenho um filho de 14 anos e uma filha de 11. A gente como pai, a gente acaba sobrecarregando os nossos filhos e acabamos esquecendo que são apenas crianças. Que pouco sabemos se serão jogadores de futebol, se serão médico, dentista, enfim, qualquer outra profissão. E nós colocamos um desgaste emocional nessas crianças muito grande. E como foi citado aqui, o pai sempre quer o melhor para o filho, correto? Eu tenho certeza aqui que ninguém quer o mal para o filho. E a gente acaba colocando uma sobrecarga de trabalho nessas crianças, que quando eles tiverem 15, 16 anos, eles fiquem até desgostosos do futebol. Porque nós roubamos o tempo dessas crianças de serem crianças. Você vai falar, pô, Betão, mas os tempos são outros, isso é preciso. Eu sou de um tempo que o meu personal trainer era subir no muro.
Meu personal trainer é subir em árvore, é correr na rua, andar de bicicleta. Talvez muitas crianças nem fazem mais isso. Por quê? Tem que ir para a escola de manhã, à tarde faz o inglês, à noite tem o personal, no fim do dia tem o recovery. E que momento que eles vão ser criança? Que momento que eles vão desfrutar da vida? E isso faz parte do crescimento intelectual dessas crianças. Eu costumo dizer que o futebol, ele não pode ser a primeira opção. Primeira opção, eu sempre falo para todas as crianças, inclusive meus filhos. Primeira opção é o estudo. Porque atleta, nós seremos por um período de tempo. Agora, cidadão vai ser para sempre. Então, voltando aqui no meu pensamento, eu fui 1% das crianças que tinham o sonho de jogar futebol. O meu negócio era estudar, eu queria ser veterinário. Fui crescendo, fui fazer avaliação no Corinthians, com 10 anos de idade, o qual eu passei. Meu irmão, que era o craque de casa, ele ficou 3 meses e saiu, e eu era, vou usar o termo aqui, mas entendo o que eu estou falando, tá? Eu era um gordinho, desajeitado, mais ou menos, nem tanto. Mas eu era um gordinho desajeitado, que meu próprio pai apostava no meu irmão e eu fui fazer a avaliação do Corinthians para não ficar chorando em casa. Passou-se o tempo, eu fui persistindo, fui permanecendo e meu irmão saiu. E aí nesse período, quando eu tinha 10 anos de idade, eu acabei ficando 14 anos dentro do Corinthians. Dos 10 ao 24. E aí eu entro no outro gancho. O anseio que os pais têm de tirar os seus filhos de onde estão. Ah, porque meu filho recebeu uma proposta que vai fazer uma avaliação lá no Palmeiras, lá no Flamengo. Mas será que realmente é necessário? O mais importante para as crianças é criar raízes, ter identificação com o lugar que eles estão. Hoje, sem sombra de dúvidas, o Fortaleza é uma das melhores bases do futebol brasileiro. Ah, Beto, você está de brincadeira, você está falando isso porque você está aqui? Não. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. Porque eu vou dar um exemplo aqui, não vou citar o nome de clube para não achar que eu estou fazendo... Se você for em qualquer outro clube, que talvez na mente de vocês tenha uma camisa mais pesada que a camisa do Fortaleza, o seu filho lá ele vai ser mais um. E da mesma maneira que vão levar ele, vão liberar ele. Porque eles estão preocupados somente com o desenvolvimento desportivo. E hoje, o Fortaleza tem uma preocupação que a gente fala que é a formação integral do atleta. Além do rendimento esportivo, e por isso que eu também nem gosto daquele termo que usam hoje em dia, que fala que os atletas são ativos do clube. Eu acho uma palavra tão pesada, né, comparar a criança com ativo, né, como se fosse uma mercadoria. Mas tem todo um ser humano aqui envolvido. Então, hoje o Fortaleza tem esse cuidado, tem essa preocupação na formação integral. E aí eu continuo no Corinthians, né, continuo minha caminhada no Corinthians. Quando eu faço 16 anos, eu assino meu primeiro contrato profissional, com 16 anos de idade. Mas eu ainda não tinha certeza que eu queria ser jogador de futebol, mesmo assinando um contrato profissional. E aí quando eu fiz 17 anos, eu fui chamado pelo Vanderlei Luxemburgo para estar na equipe principal. Eu falei, mas eu quero estudar, eu quero ser veterinário. Mas enfim, quando eu fiz 18 anos, eu entrei na faculdade, mesmo jogando já no time profissional. Eu fiz faculdade de fisioterapia. Aí quando foi no segundo ano, eu vou contar uma história breve para vocês. Quem fez faculdade aqui ou quem faz faculdade vai entender o que eu estou falando. Eu estava no segundo ano da faculdade, o Corinthians estava na final do Campeonato Brasileiro de 2002, a famosa pedalada do Robinho. E a gente saiu para uma cidade chamada Extrema, que fica a mais ou menos 100 km de São Paulo. E caiu justo na semana de prova da faculdade. Eu falei, e agora? Vou fazer minhas provas ou vou viajar para a pré-temporada? E o treinador já era o Parreira, Carlos Alberto Parreira.
Eu falei, vou estudar, cara. Não estou jogando titular, não estou nada. Vai saber se daqui a pouco me manda embora e eu vou fazer estudo. Daí eu chamei o Parreira com medo, falei, professor, deixa eu te explicar uma situação. Eu estou na minha semana de provas da faculdade e como eu não sou titular do time ainda, você tem como me liberar dessa viagem? Ele olhou bem para mim assim e falou assim, não. Ele falou, o máximo que eu posso fazer por você é você ir, faz as provas e você tem que voltar para dormir no hotel. Eu pensei, dei 100 km para ir, 100 km para voltar, faz prova. Falei, tá bom, vai ser assim então. Então fiquei em Extrema, treinava de manhã, estudava lá um pouquinho à tarde, à noite eu ia fazer a prova da faculdade, voltava para Extrema para dormir. No dia seguinte, se o treino era de tarde, eu acordava cedo, estudava uma prova, treinava, ia fazer a prova e voltava. Fiquei uma semana assim. Aí eu falei, sabe uma coisa, acho que eu vou ser jogador de futebol agora. Aí eu falei, daí foi quando eu decidi, enfim, daí foi em 2002. A partir daí eu falei assim, realmente vou trilhar esse caminho de jogador de futebol. E aí a minha carreira começou a desenvolver, começou a percorrer, eu saí do Corinthians em 2007, fui para o Santos, assinei um contrato de 3 anos com o Santos e com 4 meses eu fui vendido para a Ucrânia. Vendido para a Ucrânia, e lá eu pude realizar os meus maiores sonhos como um atleta profissional. Disputei 4 Ligas dos Campeões, disputei 4 Liga Europa, joguei contra Barcelona, Messi, enfim, vários sonhos, pesadelos, com esses grandes atletas. Tive a oportunidade de jogar aqui no Castelão por muitas vezes, e hoje eu voltar no Castelão como um profissional da gestão, para mim assim, arrepia cada vez que eu entro no Castelão, cada vez que eu venho ver o jogo do Fortaleza, porque passa todo um filme na cabeça, E aí você vai perguntar, então como você foi parar para ser gestor, como foi sua trajetória? É o que eu digo sobre a preparação deles, o quão importante é a preparação deles desde já. Mesmo depois que eu larguei a faculdade, os estudos nunca se afastaram de mim, eu nunca me afastei dos estudos. Eu me aposentei em 2022, porém a minha aposentadoria eu comecei a preparar em 2014, quando eu estava na Ucrânia ainda. Eu falei, eu sou jogador de futebol, estou aqui na Ucrânia, mas um dia essa vai acabar, E eu escutei uma frase de um preparador físico que disse assim para mim: a vida do jogador de futebol vai mais ou menos até seus 35, hoje vai um pouquinho mais. E vocês não podem se esquecer que no mínimo vocês vão ter mais 35 anos de vida, 35, 40 anos de vida, ou seja, você vai ser jogador de futebol durante metade da sua vida, depois vocês vão fazer o quê? E quando foi em 2014 eu voltei a estudar, à distância. Eu fiz curso de empreendedorismo, que até então eu não sabia aonde eu queria me enquadrar depois. Aí fiz curso de gestão, aí eu comecei a pensar, é aí que eu vou. Fiz curso de programação neurolinguística, fiz curso da CBF Academy, de executivo de futebol, enfim. Quando chegou em 2022, que eu estava no Avaí Futebol Clube, volto mais uma vez a dizer a vocês a importância de vocês criarem raízes profissionais dos seus filhos. Eu tive uma carreira de 21 anos como atleta profissional, mas somente joguei em 6 clubes. Então, no Corinthians, por exemplo, eu fiz mais de 250 jogos. No Dinamo de Kiev da Ucrânia, a mesma coisa. No Avaí, eu estou entre os 5 atletas que mais vestiram a camisa do clube da história. Então, isso é a importância do jogador ele criar identidade aonde ele está. Aí, quando foi em 2022, eu conversei com o presidente que assumiu a presidência, ele assumiu em janeiro. Eu falei, pronto, esse ano aqui vai ser o ano da minha aposentadoria. Mas não pense que foi fácil assim não. É uma batalha que a gente vive, porque eu digo que o jogador de futebol ele vive numa bolha. Então ele acredita muitas vezes que só existe futebol e acaba não tendo outros conhecimentos. E aí eu fiz 2 projetos, o presidente, ele me deu essa liberdade, o Avaí. Eu falei assim, olha presidente, eu gostaria de encerrar, ele falou, gostaria de contar comigo na gestão dele. Eu falei, olha, eu tenho esse projeto, que é voltado para categorias de base, e esse projeto que é voltado para
gestão profissional. Ele falou, olha, pela sua história, pelo seu perfil, eu acho que seria interessante esse projeto aqui de cadeira de base. Foi quando eu aposentei dia 30 de abril, quando foi dia 7 de maio, eu já estava na função como coordenador técnico das categorias de base do Avaí. Passado 1 ano e meio, percebo uma ligação de uma pessoa que não tem tanta importância para Fortaleza, que é o presidente Marcelo Paz. E ele me chama perguntando se eu toparia vir trabalhar no Fortaleza. Eu estou num susto tão grande, porque assim, o Marcelo Paz ele tinha sido meu professor em alguns cursos, fomos companheiros também de curso em outros, e fica a ligação Marcelo Paz, não é possível. Provavelmente ele vai perguntar para mim sobre algum atleta do profissional, para negociar, alguma coisa assim, que eu tenho contato. E aí eu atendo o telefone, ele me ligando, Betão, tem uma situação assim, assado, o que você acha que você toparia? Meu coração assim, quase pulou da camisa, né? Por mais experiência que eu tinha já como atleta, mas era uma função nova. E o Fortaleza está numa crescente muito grande. Eu falei, presidente, toparia sim. Acho bacana. E aí vou entrar no outro ponto, que é a questão família. Eu sou uma pessoa muito família, muito mesmo. E quando surgiu essa ligação, tudo lá em casa a gente reúne e discute em família. Aí eu chamo meu filho, de 14 anos, minha filha, minha esposa, nós sentamos numa mesa. Aí eu falei assim, surgiu uma oportunidade de trabalho com o papai. Daí meu filho já começou, a conversa estava aqui, já começou a para lá assim. Daí eu falei assim, olha, o papai recebeu uma proposta para trabalhar no Fortaleza e queria saber quem que vai comigo nessa. Sem impor nada, né, só. Aí meu filho, ele é mais impetuoso, o olho dele começou a encher de lágrimas e ele falou assim, né papai, sabia que se a parar de jogar sua vida ia continuar desse jeito? Sabia que você não ia parar mais em casa mesmo assim? Sabia que você ia deixar a gente? Aí eu respirei fundo, fiquei quieto. Eu falei, você filha, minha filha tem 11 anos, ela é mais parecida comigo no jeito, né? Ela falou assim, também não queria não, mas se tiver aqui eu vou. Aí eu falei, bom, enfim, mas independente da decisão de vocês, o papai vai, porque é um novo desafio profissional para o papai, né? E eu vou enfrentar esse desafio. Hoje eu moro sozinho aqui, de vez em quando a gente faz umas visitas, eles vêm para cá, eu vou para lá. Mas eu estou dizendo toda essa história para vocês verem o quanto é fundamental o apoio familiar para um jovem atleta. Né? Eu digo que na formação ela é um tripé que se faz. Não depende somente de vocês pais, não depende somente de nós como clubes, e tampouco com empresários que muitos já têm, né, ou tem um agente, alguém que cuida. Eu acho que todos nós precisamos estar na mesma página na hora de comunicar qualquer informação para essas crianças. Não adianta o clube estar passando uma informação, vocês como pais estão passando outra informação e os agentes empresários estão passando outras, né? Então, completo, já falei demais, completo aqui, dizendo que vocês são peças fundamentais na formação do filho de vocês. Tomem muito cuidado com as orientações que vocês recebem. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os seus filhos, pergunte para nós. Qualquer problema que vocês estiverem tendo, né, com qualquer situação, com alguém que está prometendo fundos e mundos para vocês levarem as crianças de vocês para outro lugar, prometendo um monte de coisa, nós somos parceiros de vocês. Aqui a gente não está aqui para impedir sonhos de ninguém. Muito pelo contrário, nós somos facilitadores para que os sonhos aconteçam. Como foi falado, acho que pelo Jason ou pelo Júlio, não sei. É uma dura realidade, mas é uma realidade. Né? Hoje nós temos ali mais de 300 crianças. Se nós conseguimos fazer com que 10 consigam alcançar um nível de jogador alto, é muito. Então preparem o filho de vocês para a vida. Não somente para a vida como atleta, mas principalmente como cidadão. Alguém diz assim, eu ouço muitas pessoas dizendo assim,
É bom estudar porque se o futebol não der certo, pelo menos estudo ele tem. Não, estude. Porque se ele for um jogador de futebol, ele vai ser um jogador de futebol inteligente. Vai ser um jogador de futebol com discernimento, com fácil entendimento. Então, crianças, o estudo em primeiro lugar. Né? Se divirtam com o futebol, mas o estudo é em primeiro lugar. Porque o conhecimento que vocês têm, as experiências que vocês vão ter, ninguém pode tirar de vocês. Tá bom? Júnior, mais uma vez já me coloco à disposição. Vamos fazer uma salva aqui encerra o Betão, que acabou de chegar do Avaí. Pessoal, estamos chegando ao final, graças a Deus, né? Mas assim, quem vai dar ali o agradecimento final é o nosso diretor, que é o cara que eu pedi para vocês dar aquelas palmas, seu PC. Pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer a presença de vocês, né? Disponibilizar o tempo de cada um.